E aí, galerinha do 8º ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui quem fala é o professor Dasley. E lembrando que aqui a área do saber é matemática, certo, galerinha? Neste segundo vídeo de hoje, quero aqui dar continuidade aos nossos estudos sobre os monômios, certo, galera? Só que, em particular, estaremos explorando agora o aspecto das operações com monômios. Sabemos aí que as operações básicas, né? Adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação, elas podem ser, sim, exploradas por meio de expressões algébricas. E veremos isso aqui através dos monômios, ou seja, iremos fazer essas operações com os monômios. E se vocês abrirem o livro didático de vocês, né, livro 2, capítulo de número 2, nas páginas de número 71 e 72, vocês verão isso de uma forma bem objetiva e clara, certo, galerinha? Por exemplo, eu fiz alguns recortes aí das páginas do livro didático de vocês, dessas duas páginas, 71 e 72, frisando aqui os pontos principais acerca dessas operações. Beleza, galera? E nós temos aí adição e subtração com monômios. Um ponto claro para que entendamos o processo de adição e subtração de monômios é compreender que nós só poderemos efetuar essa operação quando os monômios são o quê? Semelhantes. Vocês assistiram o vídeo ainda há pouco e viram que monômios semelhantes são aqueles que possuem a mesma parte literal. Em outras palavras, as mesmas letras e os mesmos expoentes. Beleza, galera? Então, por exemplo, esses dois monômios aí, 2x e 5x, 2x e 3x, melhor dizendo, são exemplos de monômios semelhantes. Por quê? Observe que a parte literal de ambos é x, ou seja, é a mesma. Então, nesse caso, tanto é possível operar através da adição, como através da subtração. Beleza, galera? Então, isso é regra áurea para a operação de adição e subtração com monômios. Os monômios eles devem ser semelhantes, possuírem as mesmas letras e cada letra o mesmo expoente. Nesse caso, no livro de vocês, ele explora essa operação através da propriedade distributiva da multiplicação. O professor aí do Gustavo, né, aquele rapazinho que nós já vimos lá em cenas de capítulos anteriores, fala sobre isso, né? Uma maneira de você operar é usar a propriedade distributiva, onde percebam que ele põe o x em evidência, já que esse x é o mesmo para 2x e para 3x, então ele é compartilhado pelos dois coeficientes numéricos, então ele põe essa parte literal em evidência e opera apenas lá com a parte dos coeficientes numéricos, ou seja, o 2 mais o 3. E vejam que no final das contas aí, quando ele faz esse processo, ele vai obter o quê? 5 vezes x. E 5 vezes x, nós podemos, pelos nossos conhecimentos aí, né, quando eu tenho multiplicação de número por letra, simplesmente juntar e eu formo aí o termo algébrico, ou seja, o monômio. Veja que eu não tenho aqui nesse 5x, eu não tenho soma nele, não tenho subtração nele, não tenho divisão nele, né? Eu tenho simplesmente 5x, ou seja, uma multiplicação de um número por uma letra, então monômio. Então, percebam que na verdade, no fundo, o que foi feito aí? Somou os coeficientes numéricos e conservou a parte literal. Beleza, galera? Então, essa maneira que eu estou falando é até mais prática, que você já soma e já chega direto na sua resposta. 2 mais 3, 5. E veja que a parte literal, o x, ela é conservada. Então, na verdade, a regra que vocês vão poder usar para efetuar adição e subtração de monômios é justamente essa. Soma-se ou subtrai-se os coeficientes numéricos e conserva a parte literal, já que essa parte literal é a mesma para esses monômios, caso eles sejam semelhantes,
Certo, galerinha? Mas aí a coleguinha do Gustavo diz, né? Ah, e se os monômios não forem semelhantes? Esses que nós iremos adicionar ou subtrair. Por exemplo, 7x ao quadrado e 3x. Veja que nessa situação, apesar de ambos os monômios terem um x, um tem expoente 2 e o outro não aparece o expoente. Ou seja, quando não aparece é porque o expoente é 1. E aí, galera, nesse caso, como proceder? Aí o professor até traz um resultado interessante, que nesse caso não há como você somar o 7 com o 3, porque as partes literais são distintas, são diferentes. Você só faz simplesmente deixar a sua expressão 7x ao quadrado mais 3x. Acaba ali. Inclusive, no próximo vídeo, né, nós veremos que esse tipo de soma de monômios não semelhantes vão receber nomes mais específicos, certo, galerinha? Inclusive, ele até já apresenta um nome para nós, isso aí na página número 71, certo, galera? Então, por exemplo, não tem muito o que fazer nessa questão de adicionar ou subtrair monômios. Por exemplo, eu posso ter, vou colocar aqui, né, 2m ao quadrado mais 7m ao quadrado. Beleza, galera? Então, vejam que nessa situação, de novo, eu tenho dois monômios, ambos possuem a mesma parte literal, ou seja, m ao quadrado. Então, nesse caso, é simplesmente eu fazer o que? Eu somo os coeficientes, 2 mais 7, ou seja, obtendo aí 9, e conservo a parte literal. Então, tenha um certo cuidado na hora de somar ou subtrair monômios, porque essa soma e essa subtração é feita apenas com os coeficientes numéricos. A parte literal, que nesse caso aí é m ao quadrado, vocês conservam, certo, galera? Muita gente cai no erro de querer somar ou subtrair os expoentes. Então, tenham muito cuidado com isso. Não soma nem subtrai expoente em soma e subtração de monômios, certo, galerinha? Não, é conservar o expoente. Eu só somo ou subtraio os coeficientes numéricos, a parte numérica. Por exemplo, eu posso ter aí outro exemplo, 10j ao cubo e k, e menos 5j ao cubo k. Então, de novo, né, eu tenho dois monômios semelhantes nessa situação aí. Os monômios têm, na parte literal, j ao cubo e k. Então, nesse caso, eu trabalho com os coeficientes numéricos. Ou seja, eu vou diminuir aí 10 menos 5. Ou seja, eu vou obter aí o quê? 5. E repito, certo, galera? Repito a parte literal, ou seja, 5j ao cubo k. Simplesmente isso. Viu, galerinha? Agora, quando nós avançamos nas operações e vamos para a multiplicação de monômios, na multiplicação de monômios, realmente eu tenho um certo cuidado a mais. Porque na multiplicação de dois monômios, primeiro agora eu posso multiplicar monômios que não sejam semelhantes e obter um resultado, certo, galerinha? E para isso, como eu irei proceder? Eu terei que lembrar das propriedades de potenciação. Vou ter que lembrar da própria definição de potenciação. Por exemplo, nesse caso aí do livro, né, na página 72, que eu tenho 9x ao quadrado vezes 5x ao cubo. Veja que não são monômios semelhantes. Só que a operação foi feita. E como ela foi feita? Veja que eu tenho a multiplicação dos coeficientes numéricos. Então, isso era óbvio, né? 45. Agora, no que diz respeito à parte literal, veja que ele somou os expoentes, né? 2 mais 5, 2 mais 3, né? Obtendo aí 5. Então, nessa situação aí de multiplicação de monômios, é que nós iremos somar os expoentes. Até porque nós temos que lembrar o seguinte, x ao quadrado é a mesma coisa que x vezes x, certo, galera? X ao cubo é a mesma coisa que x vezes x vezes x. E eu estou multiplicando quem? X vezes x, ou seja, eu estou multiplicando x ao quadrado, vezes x vezes x vezes x, ou seja, x ao cubo. Então, tem essas multiplicações aí. Só que, no fundo, o fator é o mesmo. Ou seja, é sempre quem? X.
E como o fator é sempre o mesmo, ou seja, x, eu aplico a propriedade fundamental da potenciação, que é a própria definição da mesma. Eu repito esse fator, já que ele é o fator que está sendo repetido, e uso a propriedade de potenciação, que é o quê? Eu escrevo o expoente e ele será justamente quem? A quantidade de vezes que essa base se repete. Nesse caso aí, 5. Só que note que justamente esse 5 aí indica a soma dos dois expoentes anteriores, 2 mais 3. Beleza, galera? Então, quando eu tenho aí multiplicação de monômios, eu posso fazer de monômios semelhantes? Sim, eu poderia ter, por exemplo, aí 2x vezes 5x, né? Dois monômios semelhantes. Nessa situação, eu vou multiplicar, obviamente, os coeficientes numéricos, então vou obter 10. E agora, a diferença é o quê? Que essa parte literal, veja que eu estou multiplicando x vezes x. Quando eu multiplico x vezes x, eu posso escrever isso como uma potenciação de expoente em 2, certo, galera? Ou seja, 10x ao quadrado. Até porque esse primeiro x não aparece, mas ele tem expoente 1, já que ele é um x. O outro também tem expoente 1. E quando eu faço essa soma de 1 mais 1, eu vou obter justamente quem? O 2 aí do resultado. Então, por isso que na multiplicação eu somo os expoentes. Beleza, galera? Eu multiplico os coeficientes numéricos. Quando a letra é a mesma, eu somo os expoentes. E se a letra é diferente? Por exemplo, se eu tivesse 2n vezes 4n, por exemplo. Nessa situação é até mais fácil ainda, porque eu multiplico novamente os coeficientes numéricos, 8. A parte literal, pelo fato das letras serem diferentes, m e n, eu só faço juntar. Que lembra, nós não juntamos quando temos multiplicação de número por letra, tipo 5 vezes x, nós não juntamos para formar 5x. Então, a mesma coisa aqui, eu junto m e n. E quando eu junto m e n com 8, né, que já está multiplicando 8, que foi a multiplicação dos dois coeficientes, vezes m, eu vou obter 8m, e vezes n, eu vou obter 8mn. Beleza, galera? Então, esse é o resultado aí da multiplicação de monômios, quando as letras são diferentes. Não preciso somar expoente, eu só somo expoente quando a letra é a mesma e os expoentes são diferentes. Na divisão, eu tenho que ter um certo cuidado. Na divisão, como vocês vão ver, por exemplo, nesse exemplo A, da página 72, eu divido os coeficientes numéricos, como ele dividiu aí 12 dividido por 3, né? A resposta foi 4, beleza. E a letra, como a letra é a mesma, ou seja, x elevado a 6, o outro é x elevado a 2, ambos têm x. Então, nessa situação, se lá em multiplicação eu somei os expoentes, e eu estava multiplicando os monômios, como a divisão é a operação inversa da multiplicação, então na divisão, ao invés de somar os expoentes, quando a letra é igual, eu faço o quê? O contrário, né? Do que eu fazia com os expoentes lá na multiplicação, quando a letra era igual. Na divisão eu diminuo os expoentes, quando a letra é igual. Então, por isso que ele diminuiu aí. 6 menos 2, obtendo aí 4. Por isso, no final, obteve 4x elevado a 4. Vocês observarem o exemplo B, vocês vão ver essa mesma ideia, né? O exemplo C, vão ver a mesma ideia, né? O exemplo D vocês vão ver também, só que aí, veja que agora apareceram duas letrinhas. E quando aparecem duas letrinhas, o que é que eu faço? Eu tenho que ver letra por letra. Então, por exemplo, nesse exemplo D, eu dividi normalmente os dois coeficientes numéricos, né, obtendo 3. A letra x no numerador, né, no dividendo, ela tem expoente 3. No denominador não aparece, mas nós sabemos que tem 1 no expoente. E aí, portanto, eu vou obter o quê? 3 menos 1. Beleza, galera? Quando eu faço essa subtração, aí eu obtenho quanto? Isso mesmo, ouvi daqui, viu? 2, certo? Agora, para o y, se vocês olharem direitinho, vejam que o y, ele é o mesmo para o dividendo divisor, certo, galera? Vocês podem ver aí. Então, nós usamos coisas lá de cenas de capítulos anteriores, certo, galerinha? Que é justamente o que? O cancelamento. Então, eu posso fazer o cancelamento, eu cancelo y com y, e quando eu faço esse cancelamento, parece mágica, mas não é.
Na verdade, esse cancelamento, né, há uma explicação lógica para ele, né? Porque vejam só, se eu tenho y, no fundo, quando não aparece o expoente, sabemos que o expoente é 1. Eu estou dividindo y elevado a 1 por também ó, y elevado a 1, certo, galera? E aí, nessa situação, pelo que nós acabamos de ver, nós vamos diminuir os expoentes, né? Então, obtendo aí o expoente zero. Opa, eu sei que toda potência de expoente zero, o resultado é quanto? Isso, né? Ouvi daqui de novo, 1. E 1 não é justamente o elemento neutro na multiplicação, galerinha? Isso mesmo, né? Então, por isso que ele não aparece aí. Tá vendo? Só apareceu 3x ao quadrado. 1 ele é elemento neutro. Até porque eu multiplicar 3x ao quadrado vezes 1, vou obter o próprio 3x ao quadrado, né, galerinha? Então, por isso que teve esse cancelamento aí. E tem uma situação aqui que eu vou até deixar como curiosidade para vocês, né? Uma expressão algébrica fracionária. Porque vejam que nessa situação, o denominador, quando eu fiz a divisão dos monômios, ele é uma variável, né? A parte literal foi parar aí na variável. Então, nessa situação, eu vou deixar a pergunta, será que realmente essa expressão é um monômio? E aí, galera, vou deixar para vocês, né? E logo estaremos falando aqui também sobre isso, certo, galerinha? E até o professorzinho aí, do Gustavo, isso mesmo, aquele rapazinho que sempre aparece, ele faz uma colocação. Então, leiam aí e amadureçam essa ideia, certo, galerinha? E para encerrar esta exposição aqui sobre as operações, né? Tem a potenciação. A potenciação ela é bem parecida, na verdade, com a multiplicação, né? Até porque a potenciação é justamente o quê? Uma multiplicação de fatores iguais, isso mesmo, né? Então, eu vou usar os mesmos princípios da multiplicação. Então, por exemplo, quando ele traz aí 5x ao cubo elevado a 2, percebam que justamente, ó, perceba aí, a setinha andando, ó, chegou aqui, ó. Esse 5x ao cubo elevado a 2 é justamente quem? É 5x ao cubo vezes 5x ao cubo, ou seja, 5x ao cubo multiplicado por ele mesmo duas vezes. E aqui nós temos justamente o que? Multiplicação de monômios. E aí nós já sabemos fazer, né? 5 vezes 5, 25, né? E na multiplicação de monômios, quando a letra é igual, eu somo os expoentes, né? Então, eu tenho aí 6. Agora, olhem que interessante, galerinha. Vejam que ele fez o que é de uma maneira mais prática, né? Pegou a parte literal, o expoente dela, e o multiplicou pelo expoente maiorzão aí, o 2. Né? E quando ele multiplicou esses dois expoentes, obteve justamente quem? Isso, né? O 6 que nós obtemos aí. E veja que ele pegou o coeficiente numérico e também elevou ao expoente maior, o que está fora do parênteses. Ou seja, 5 elevado a 2, deu 25. Então, portanto, a maneira prática, galera, para a gente encerrar de potenciação, é justamente fazer isso aí, né? Eu posso ou desmembrar e fazer as multiplicações, ou posso usar essa propriedade muito bacana aí, que é o quê? Elevo o coeficiente numérico ao expoente principal, eu pego a parte literal, vejo se há expoente, e se houver, eu multiplico esse expoente da parte literal pelo expoente geralzão lá, certo, galerinha? Então, espero que vocês tenham compreendido aí, né? Se liguem aí nas ideias direitinho, quaisquer dúvidas, estamos juntos nessa, viu, pessoal? Um abração virtual e até a próxima. Tchau, tchau, gente.